Só um segundo, tô com a garganta seca aqui. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alan Cerqueira. Seja bem-vindo a mais uma aula de História no nosso canal História Digital 2.0. Na última aula, nós... Aí, até eu já me passei, tá vendo? É comum, galera. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alan Cerqueira. Na aula de História de hoje, temos a presença do Galileu Gomes Indy, que vai explicar um pouco para a gente as mudanças na Europa feudal. Galileu, ele também é aluno na Unilab. O Galileu, que é estudante da Unilab e nasceu em Guiné-Bissau. Galileu, seja bem-vindo. É com você. Muito obrigado, professor Alan. Olá, alunos. Eu sou Galileu Gomes Indi, como falou o professor Alan. Hoje vamos compartilhar a ideia sobre as mudanças na Europa feudal, que é um tema muito importante para a aula de história. Mas antes, permitam-me fazer algumas perguntas. Você já imaginou como seria o mundo sem óculos, né? Os óculos bonitos que nós usamos, que nos ajudam a ver melhor? Ou um mundo sem as universidades que acumulam e produzem conhecimentos? Um mundo sem garfos, né, que nos ajudam a comer comidas e aqueles carnes suculentos, né? Ou um mundo sem janelas com vidro? Essas são as coisas que foram criadas na Idade Média, né, na Europa feudal. É assim, essas coisas é que nós vamos aprender durante essas aulas. O que foi a Idade Média, o que foi a Europa feudal. Então, prontos? Vamos lá. Mudanças na Europa feudal. Temos aqui duas imagens, né, que retratam a Europa feudal, a Idade Média. Na primeira imagem, nós temos a ilustração de um camponês, né, no campo, fazendo a atividade da lavoura. Na outra imagem, temos a imagem de São Tomás de Aquino, né, que é um teólogo, né, também. Essas todas são as imagens que nos mostram o contexto da Idade Média, ou se queremos, da Europa feudal. O revigoramento do comércio, ou antes, nesta primeira imagem, a Europa feudal, né, a Idade Média, a idade em que a Idade Média, ou Europa feudal, né, tem a ver com um tipo de produção, um tipo de trabalho específico, em que a burguesia, né, controlava o trabalho. Né, e o trabalho não era como é agora. Vimos que nessa idade foi inventada o arado, né? E o arado é empurrado, é puxado por duas vacas, dois bois, né? Se queremos assim dizer. E esse é o contexto da Europa feudal, né? A produção com muita dificuldade, mas que foi superada depois, né? Foi inventado o arado e foi trocado também, foi utilizado também os cavalos, né, na lavoura, que são um pouco mais rápidos que a vaca, que os bois, né, e trabalham até 2 horas a mais em relação aos bois.
o revigoramento do comércio e das cidades. Vimos que a produção dos alimentos no campo, né, com o surgimento de arado, a utilização de cavalo na lavoura, e fez com que tem muito alimentos, né? Os alimentos abasteceram o mercado, né? E já não tinha muita necessidade de gente para trabalhar na agricultura, lá no campo. E muitas dessas pessoas que estavam no campo trabalhando deixaram o campo e foram em busca de outros meios de vida, né? E foram procurar outros trabalhos, como ser artesão, por exemplo, sapateiro, carpinteiro, ferreiro, e por aí vai, né? Comerciantes também. E nessa idade era comum as feiras, né? As pessoas faziam as feiras. As feiras é um tipo de evento, de atividade que se faz, né? Onde as pessoas de diferentes partes do mundo iam para um local para poder vender os seus produtos, né? Os sapateiros levavam os seus sapatos, os artesãos levavam, por exemplo, os panos, os agricultores levavam as suas frutas, né, para vender nesse espaço. E um espaço de muita troca, né, assim. E na Idade Média, Europa feudal, essa atividade acontecia mais ou menos 2 vezes a cada ano, né, 2 vezes por ano. Vimos a imagem, né, das pessoas na feira, tem panos aqui, né, à venda, e muitos outros produtos, assim. Comerciantes, artesãos e suas corporações, né? Então, como dizemos, tem muitas pessoas que saíam de campo para cidades, né? E aí começou a ter muitos comerciantes, muitos artesãos, né? E como tem muitas dessas pessoas, foram criadas as corporações, né? Que são conjunto de pessoas, né? Que trabalhavam em um mesmo tipo de ofício, mesmo tipo de trabalho. Associação de profissionais que têm um trabalho em comum, por exemplo, tinha corporações de carpinteiros, tinha corporações de comerciantes, tinha corporações por exemplo, de pescadores, e assim sucessivamente. E essas corporações defendiam essas pessoas, né? Por exemplo, quando a pessoa está mais impossibilitada de trabalhar, essa corporação ajudava essa pessoa, porque ele fazia parte da corporação. E essas corporações também defendiam os seus associados, né, frente à nobreza, assim, na cobrança de imposto e outras coisas ainda mais. E se a pessoa estiver doente ou alguma coisa, essas corporações lhe ajudavam. As cidades se libertam, né? As cidades na Europa feudal, as cidades na Idade Média, né? Grande parte da cidade medieval localizava nas terras de condes, né? Duques ou bispos, que são pessoas da Igreja Católica, da então Igreja Católica. Esses condes, duques e bispos tinham terras, né? E muitas das cidades localizavam na terra dessas pessoas, né? E cobravam impostos e prestavam também. As pessoas que moravam lá tinham que prestar serviços gratuitos a esses condes, duques ou bispos. Consertavam estradas, faziam pontes, assim, para poder permanecer na cidade. E para se libertar desse controle, né, que os duques faziam, os habitantes das cidades, artesãos e comerciantes, em sua maioria,
lutavam de várias formas para obter autonomia, né? Lutavam para ter autonomia em relação a esses condes, duques ou bispos, né? Faziam rebeliões, né? Ou às vezes também faziam a compra de carta de franquia, que são dois meios que utilizavam sempre para obter autonomia. E se eles conseguiram comprar a carta de autonomia, tinham direito de eleger as pessoas para assumir o controle, que não sejam esses bispos, condes ou duques. Vimos essas duas imagens, né, que são imagens da Europa feudal, né, das cidades, por exemplo. Temos as cidades, a cidade aqui, né, conjunto, a zona urbana, né, um conjunto de casas, um conjunto de edifícios no mesmo local, praticamente. E lá no fundo temos a imagem do aquele verde, né, que é o campo onde se faz agricultura, né? E assim, esta é a imagem mais de perto da cidade, né? Vimos conjunto de pessoas de diferentes profissões, né? Cada um fazendo o seu trabalho e beneficiando também do trabalho de outro, nessa troca mútua, né? E, por isso costuma-se dizer que as cidades da Idade Média ou da Europa feudal são mais parecidas com as cidades atuais, né? Porque essa concentração de, de casas, de serviços, praticamente no mesmo local, né? E uma vasta região, assim, na zona rural, a zona urbana e a zona rural, praticamente é o mesmo tipo de cidade, e diferentemente da cidade, por exemplo, na Idade Antiga, né? Que não tinha essa estrutura bem centralizada, assim como então. As cruzadas, gente. As cruzadas são as guerras, né, entre pessoas de religião cristã e pessoas de religião muçulmana, né? Os cristãos da Europa, na Idade Média, eles costumavam sair da Europa e iam até faziam peregrinações, né, para centros religiosos, por exemplo, na Jerusalém, em Santiago de Compostela ou para Roma, né, para pagar promessas, fazer pedido como forma de penitência. Penitência é uma forma de cerimônias ou de ritos para tirar os pecados, né, as impurezas na pessoa. Então, esses cristãos tinham sempre necessidade de ir para esses lugares santos a fim de purificar, né? Desde século V, 400 e alguma coisa assim, faziam essa rota de peregrinação sempre para esses lugares. Então, aconteceu que em 1071, os turcos de religião muçulmana conquistaram Jerusalém e proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus Cristo, que é um dos lugares mais santos, né, para os cristãos. E isso foi muito complicado para pessoas de religião cristã, né? Foi uma ofensa praticamente, né, para essas pessoas, porque pessoas de religião diferente, né, ocuparam esse lugar e impediram eles entrar. E passou alguns anos depois, em 1095, o Papa Urbano II convocou cristãos para uma guerra contra os infiéis, né? Porque os cristãos europeus consideravam muçulmanos como infiéis, né? Então eles tinham que guerrear a fim de reconquistar a Terra Santa, que é a Jerusalém. Era chamada a Terra Santa.
E aí aconteceu essas guerras, né? Os cristãos europeus foram, né, essa guerra e com a promessa, né, de que os seus pecados serão perdoados. Todo aquele que for a essa guerra, o seu pecado será perdoado, porque ele, se ele morrer, por exemplo, na guerra ou no caminho, ele será perdoado dos seus pecados. E essa guerra aconteceu em quatro etapas, né? A primeira etapa, que começou de 1096 a 1099, a segunda de 1147 a 1149, né? Esse aqui praticamente 3, 4 anos, e esse aqui 3 anos, 2, 3 anos. A terceira cruzada de 1189 a 1192, 3 anos, né? E a quarta cruzada de 1201 a 1204, praticamente também 3 anos, quase 4. Assim, e nessa imagem temos as rotas, né, de viagem. A primeira, eles saíram daqui, a primeira cruzada verde, saíram aqui e foram. Temos aqui a zona dos cristãos europeus, temos aqui a zona onde o muçulmanismo dominou, onde estavam as pessoas de religião muçulmana, esta parte verde, e aqui nesta laranja é o Império Bizantino, né? E aí vimos, por exemplo, que Espanha e Portugal, muita parte de Portugal, quase até Lisboa, era dominado pelos muçulmanos. E essas são as rotas, né? A primeira cruzada foi vencida, né, pelos cruzados, né, que são os cristãos, porque tinham muito apoio, né? E na segunda perderam a guerra, porque houve desentendimento entre eles. A terceira, houve um pacto, né, entre os cristãos e os muçulmanos, e eles conseguiram. Os muçulmanos aceitaram que os cristãos agora podem ir para esses lugares, a fim de fazer o que costumavam fazer, né, que é a perdão de pecado e a purificação. E na quarta cruzada tem a ver mais com o assunto econômico, né? Muitos italianos que participavam dessa cruzada conseguiram novas ilhas, né? Novas terras também. Conhecimento e arte, a universidade, né? Como vimos, com algumas mudanças que aconteceram, né? Sobretudo a invenção de arado, a utilização de cavalo, a lavoura e tudo mais, né? Assim como a relação entre muitas pessoas de muitas religiões, a partir do século IX, impulsionou o conhecimento e a arte, né? Fez com que o conhecimento acelerou mais, e a arte também. A universidade foi uma criação medieval, foi criada na Idade Média, e foi sempre uma associação de pessoas, né? De professores ou de alunos, com a intenção de buscar conhecimento. Bolonha é a primeira universidade do mundo que localiza na Itália, né? Foi criada por alunos, a associação de alunos que criaram esta universidade. Paris, que é também um dos primeiros, Universidade de Paris, na França, nasceu com a associação dos professores, né? Onde trocavam conhecimento. Vimos na imagem aqui os alunos, vimos essas pessoas, né?
com instrumentos, ferramentas na mão. E temos um professor aqui, né? Esses são alunos, né? Alunos, esses devem ser auxiliares dos professores, e temos professor bem lá na frente, no meio das duas fileiras. Crise, doença e revoltas. Vimos que entre os anos 1000 e 1300 a Europa prosperou, embalada pelo crescimento da população e das cidades. Então, as cidades cresceram muito dentro desses anos, porque a vida no campo já não tinha muito sentido, né? Muitas pessoas aglomeraram na cidade, assim. E nas primeiras décadas do século XV, no entanto, iniciou na Europa uma crise prolongada, marcada pela fome, doença, guerra e revoltas sociais, né? E como essas pessoas associaram, e tendo em conta também as guerras que aconteceram, tinha falta de alimentos, né? E os ratos podiam viver com as pessoas por causa da aglomeração, né? Não tinha muitas condições de saúde, não tinha água encanada, água potável, né? Não tinha esgoto, não tinha nada. Isso tudo ocasionou doenças, né? Fome, peste e a guerra também, revoltas sociais por causa de cobrança de impostos que a nobreza fazia. A Guerra dos 100 Anos. Um episódio que também contribuiu para a crise do século XIV foi a Guerra dos 100 Anos, né? Que aconteceu entre os anos 1337 e 1453. Um conflito armado entre a França e a Inglaterra, que durou 116 anos e foi interrompido diversas vezes. Os principais motivos dessa longa guerra foram a disputa pela rica região de Flandres, o interesse do rei da Inglaterra, Eduardo III, em se tornar também rei da França. O rei da Inglaterra queria ser, ao mesmo tempo, rei da Inglaterra e rei da França. E aí o rei Carlos, que é rei da França, não aceitou essa imposição, e aí a guerra, né? A Inglaterra venceu várias vezes a França, né? E inclusive tomou a atual capital da França, que é Paris. Mas depois a França conseguiu vencer a última guerra. E recuperou as suas terras. Essa imagem retrata a Guerra dos 100 Anos, né? Temos os ingleses por este lado e os franceses, né? Assim, temos soldados, outros a pé, outros de cavalo, né? De ressaltar que nesta guerra dos 100 anos, nasceu a figura de uma menina, de uma jovem, né, de nome Joana. Ela é francês e camponesa também. Ela foi falar com o rei Carlos, né, que ouviu uma voz que vem do céu dizendo para ela que ela devia assumir o protagonismo na Guerra dos 100 Anos e coroar o rei, né, o rei da França. E ela conseguiu liderar, né, quase um batalhão nessa guerra, e a guerra foi vencida pela França. A figura dessa menina foi muito importante para a vitória da França. Só que depois ela caiu na armadilha, né, e foi levada para a Inglaterra, onde ela foi queimada. Assim.
mas depois ela foi reconhecida como... Ela foi canonizada, né, como ela foi canonizada, né, reconhecida assim... Ah, eu limito aqui. Depois ela foi canonizada, foi reconhecida o seu papel, né, para a vitória da França e para a nacionalidade francesa. Rebeliões camponesas. Com as mortes provocadas por fome, peste ou a guerra, começou a faltar mão de obra nos campos e a produção agrícola diminuiu, acarretando prejuízos para a nobreza. Para compensar suas perdas, a nobreza aumentou o controle sobre os camponeses e os tributos pagos por eles. Então, como muitas pessoas morreram, tanto na guerra, outros de fome, assim, outros também da doença, começou a faltar pessoas para trabalhar, né, no campo, né, porque muitas pessoas foram para a cidade, assim também. E começou a faltar pessoas para trabalhar. E a nobreza que controlava o trabalho feudal começou a sentir prejuízos com isso, né, porque não tinha mais pessoas para trabalhar para eles. E toda a gente queria estar na cidade. E aí eles tentaram aumentar, né, as cobranças de imposto e controle na cidade, né? E eles começavam a cobrar preços muito altos. E aí essas pessoas que pagavam conseguiram fazer uma revolta, né? Uma revolta, uma rebelião, assim, para não pagar aqueles preços. Vimos aqui pessoas com pessoas agredindo, né, outra no cavalo, né, que deve ser um mandatário da nobreza, né, e ele foi agredido por quatro pessoas, assim. Isso retrata a rebelião dos camponeses. Então, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Galileu, tá aí, você não precisa fechar a gravação agora, não. Galileu, você pode encerrar o compartilhamento. Aí eu finalizo e eu te dou o feedback. Eu vou começar. Vocês acabaram de assistir agora uma aula sobre as mudanças na Idade Média. Esse que foi o nosso tema inicial do ano letivo, a revisão sobre a Idade Média. Então é a parte que complementa. Galileu, muito obrigado e aguardo você para uma próxima aula. Muito obrigado, professor Alan. Espero estar mais vezes com esses alunos muito e muito lúcidos. Fechou, Igor. Beleza, bora aqui.